E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecei o coração dos egípcios para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó, em todos os exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E iam entre os acampamentos dos egípcios, o acampamento de Israel, e a nuvem era escuridade para aquele, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles puderem aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental. Todas aquelas noites fez o mar e a terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o perseguiram e entraram atrás deles, até no meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e a nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os alvoroçou, e emperrou-lhe as rodas e todos os carros, e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força, e ao amanhecer, e os egípcios foram encontrados a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas tornando cobriram os carros dos cavaleiros e todos os exércitos de Faraó que havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia. A mão do Senhor a Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, e o povo temeu, e o Senhor confiaram no Senhor e seu servo Moisés. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aqui, irmãos, essa palavra, ela nos traz uma certeza, uma confiança de que realmente Deus, ele faz verdadeiros milagres, assim como ele fez no passado, ele faz também no presente. Observa a vida que esse povo levava, escravo ali no Egito, vivendo uma vida ali miserável. A pior coisa que tem são pessoas viverem, viverem escravo de outras pessoas. Ninguém quer viver dessa forma. E ali o povo de Israel estava vivendo tudo que era de terceiro, tudo que era para se jogar fora era servido para o povo. Somente os egípcios tiravam o que era de melhor e o que era de bom. Viviam uma vida melhor do que o povo que estava ali, sendo escravizado. Agora nós vejamos por outro lado. Deus levanta um homem, Moisés, para que ele fosse até o Egito, arrancar aquelas pessoas que estavam nas garras de Faraó, escravos.
E aí Moisés, ele caminhando, os irmãos veem que quantas pragas foram lançadas contra Faraó, para que Faraó amolecesse o seu coração e libertasse o povo que estava cativo. O que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, que você que está nessa campanha, se você quer entrar no corredor dos milagres e receber a tua bênção, você vai sair daqui abençoado pelas mãos de Deus. Se você veio aqui e não tem interesse em nada, você pode sair até amaldiçoado essa noite. Então, se você quer sair abençoado, você vai colocar a tua fé em prática para que Deus possa te abençoar. Vai passar duas turmas no mar. Uma é do Senhor. O povo de Israel vai passar no corredor dos milagres. E atrás vai passar o povo egípcio. E esse vai submergir nessa noite. Você sabe o que eu quero dizer nessa noite para você? Que o diabo e os seus capetas vão se afundar nessa noite. Você tem ouvido a palavra de Deus nessa noite, e em vez de você dar atenção para o diabo, você glorifique a Deus nessa noite. Exalte o nome de Santo Jesus. E quanto mais glória você manda para cima, mais o Senhor abençoa você nessa noite. A palavra ela tem que vir aqui no altar para que você receba a tua bênção. Nessa noite o teu ouvido tem que estar atento a este lugar, porque Deus vai falar contigo nessa noite. E você vai receber a palavra de Deus para sair daqui abençoado. E aqui no corredor dos milagres, pode ter certeza, no momento que você estiver passando, vai estar pessoas orando e intercedendo pela tua vida, para que você retome a tua posse, a tua bênção, a tua vitória. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção nessa noite, mas glorifique e exalte o nome santo de Jesus. Então, irmãos, ali vê o quanto que o povo estava sofrendo, e o povo não via a hora de receber as bênçãos e as vitórias de Deus. Agora o povo começa a sair do Egito, e Faraó permite que eles vão para o deserto, e ali vai Moisés com aquele povo caminhando ali no deserto. E agora, quando eles chegam, dá de cara assim, vê o mar vermelho, e eles começam agora a olhar para o mar vermelho, e começa ali o povo alguém já estava murmurando, já estava dizendo: olha, lá no Egito eu estava bem, estava vivendo uma vida quieta, sossegada, uma vida tranquila. Agora eu estou aqui diante desse mar, para que Faraó agora venha decepar as nossas vidas. Eu peço que o obreiro acompanhe aquele rapaz lá, porque senão nós vamos convidar ele, tá? Um dos obreiros acompanha. Tem diácono aí? Para acompanhar? Só o diaconisa acompanha. Então, irmãos, presta bem atenção. Faraó, ele vinha para esmagar o povo de Israel. Ele vinha para cima para decepar o povo de Israel. Mas Moisés, ele estava na frente confiante, e ao ponto de começar a orar e falar com Deus, dizendo assim para Deus, dizendo para ele: Moisés, por que você clama a mim? E Deus faz a mesma pergunta nessa noite: por que você orou nessa noite? Para quê? Para quem você orou nessa noite? E Deus pergunta para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao meu povo que marche. Quantos estão dispostos a marchar nessa noite? Então a tomada sua vai ser nessa noite, a tua bênção vai ser nessa noite. Hoje é dia de você receber as bênçãos e as vitórias de Deus. Quando o povo chegou ali diante do mar, eles olharam para trás e vinha o Faraó com seus carros, seus cavaleiros, homens de guerra, pronto para matar, pronto para destruir. E agora eles olham para trás e ficam no desespero. Na frente está o mar, e como que eles poderiam passar, irmãos? Agora Deus fala para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos aí, Moisés? Eu tenho um cajado. Então toque com esse cajado nas águas, que ela vai se abrir. O que Deus está entregando para você nessa noite é um cajado, para que você toque nas águas, para que ela se abra, que se torne um corredor de bênção, de vitória para você. Agora imagine, irmãos, um povo passando aquelas paredes de água. Quando o mar se abriu, o povo já foi entrando ali, diz que estava seco, eles não chegaram nem a molhar os pés. E Moisés ali passando na frente, e aquele paredão dos dois lados.